Sofia observava pela janela do carro enquanto a estrada de terra sinuosa a levava cada vez mais para dentro de uma paisagem desolada. Árvores densas ladeavam o caminho, bloqueando o céu, e uma sensação de isolamento se instalava no ar. Ao lado dela, Daniel, animado, não parava de falar sobre as reformas que fariam na casa que ele havia herdado. Era um projeto ambicioso, e Sofia, arquiteta de profissão, adorava desafios, mas algo naquele lugar a deixava inquieta. Quando chegaram à casa, a impressão de abandono era palpável. Uma construção antiga, desgastada pelo tempo, com janelas altas e uma fachada que parecia ter sido bonita décadas atrás, agora estava tomada por trepadeiras secas. Daniel abriu o portão enferrujado com um rangido que ecoou na quietude da vila. Não havia vizinhos por perto, apenas o som do vento passando por entre as árvores. É perfeita, não é? Daniel perguntou, com um sorriso. Sofia assentiu, mas sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao cruzar a porta de entrada. A casa estava cheia de memórias, como se as paredes ainda guardassem os ecos de vidas passadas. A madeira do piso estalava sob seus pés enquanto exploravam os cômodos, todos empoeirados e cheios de móveis antigos cobertos por lençóis. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, o silêncio era opressor. Sofia acordou no meio da noite, com a sensação de que alguém estava observando. Ouviu um som baixo, como um sussurro distante. Prendeu a respiração, tentando captar o que era, mas logo o som desapareceu. Ela olhou para Daniel, que dormia profundamente ao seu lado. Talvez fosse apenas o vento, pensou, mas o desconforto permaneceu. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol mal atravessavam as cortinas pesadas do quarto. Sofia se levantou ainda com a sensação de inquietude da noite anterior. Enquanto preparava o café na cozinha, ouviu um rangido de porta se abrindo no andar de cima. Lembrava-se claramente de ter fechado todas antes de dormir, mas, ao verificar, encontrou a porta do quarto de hóspedes entreaberta. "O que você acha disso?", perguntou a Daniel, que estava inspecionando o quintal. Ele deu de ombros. "As dobradiças devem estar soltas. É uma casa velha, é normal." Ela tentou se convencer de que ele tinha razão, mas o desconforto continuava. Durante o dia, a sensação de estar sendo observada se intensificava. Toda vez que Sofia passava por um espelho, jurava ver algo no canto do reflexo de uma sombra rápida que desaparecia assim que ela focava. Mais tarde, enquanto explorava o porão úmido, um calafrio percorreu seu corpo. O ar estava pesado, como se algo denso estivesse pairando ao seu redor. E então, ela ouviu os sussurros. Eram indistintos, vozes abafadas que pareciam vir de todos os lados, mas sem um ponto de origem claro. As palavras não eram compreensíveis, mas o tom era inegavelmente ameaçador. Sofia recuou, tentando manter a calma. Quando contou a Daniel, ele sorriu de forma reconfortante, mas com uma pitada de ceticismo. "Você só está nervosa por causa da mudança. Casas antigas fazem barulhos." Ela queria acreditar, mas os sussurros estavam gravados em sua mente. A sensação de ser observada não desaparecia, e agora ela sabia que algo estava tentando se comunicar. Sofia acordou ofegante no meio da noite, o coração acelerado e o corpo coberto de suor frio. Havia sonhado com figuras sombrias se arrastando pela casa, observando-a das sombras, mas, assim que tentava se aproximar, elas desapareciam, dissolvendo-se no escuro. O sonho parecia tão real que ela não conseguiu voltar a dormir. Naquela manhã, Sofia notou que Daniel também estava mudado. Ele estava mais fechado e irritadiço, como se algo o estivesse incomodando profundamente. Quando ela o questionou sobre a noite anterior, ele finalmente admitiu que, na noite passada, também ouvirá os sussurros.
Pela primeira vez, a incredulidade de Daniel vacilou, mas ele tentou manter a calma. Deve ter alguma explicação lógica, ele murmurou, evitando os olhos de Sofia. Com os nervos à flor da pele, o casal decidiu investigar a história da casa. Foram até o pequeno arquivo público da cidade, onde encontraram registros antigos e manchados de um passado perturbador. Descobriram que várias famílias desapareceram sem deixar vestígios, logo após se mudarem para aquela mesma casa. As circunstâncias das desaparições eram misteriosas, e os registros foram escritos por pessoas visivelmente assombradas. À medida que a noite se aproximava, a tensão aumentava. Os sussurros agora eram mais frequentes, acompanhados por ruídos de passos no corredor e portas batendo sozinhas. Sofia mal conseguia raciocinar, o medo consumindo seus pensamentos. Ela olhou para Daniel, que parecia cada vez mais abalado. As manifestações sobrenaturais que eles estavam vivenciando não eram mera coincidência. Algo maligno estava presente, e o controle da situação escapava das suas mãos. Durante uma tarde de limpeza no sótão, enquanto retirava uma pilha de caixas velhas e móveis empoeirados, Sofia encontrou algo que parecia ter sido esquecido por muito tempo, um diário. A capa de couro estava desgastada, e as páginas amareladas indicavam sua antiguidade. Curiosa, ela começou a folheá-lo. O diário pertencia a um dos antigos moradores da casa, e suas primeiras páginas descreviam uma vida pacata, até que eventos estranhos começaram a acontecer. O autor mencionava ouvir sussurros à noite e notar sombras movendo-se nas paredes, exatamente como Sofia e Daniel estavam vivenciando. As últimas anotações, porém, revelavam algo ainda mais perturbador. A casa está viva, dizia um dos trechos. Os espíritos dos que aqui viveram estão presos, e uma força muito mais antiga e perversa os mantém acorrentados. Eles tentam nos avisar, mas o mal já tomou conta de nós. Sinto que logo será o nosso fim. Sofia ficou paralisada, o peso da descoberta a esmagando. Quando mostrou o diário a Daniel, ele ficou pálido. Agora, havia provas tangíveis de que algo realmente horrível estava acontecendo naquela casa. Ambos compreenderam que os sussurros não eram apenas manifestações sobrenaturais, eram tentativas desesperadas de antigos moradores de alertá-los. A casa, construída sobre um terreno amaldiçoado, estava condenada desde o início. Ritualísticos e sombrios eventos haviam ocorrido ali, e a entidade que os controlava estava prestes a alcançá-los. Sofia e Daniel sabiam que o perigo era real e que a casa não os deixaria sair tão facilmente. Desesperados, Sofia e Daniel tomaram a decisão de abandonar a casa o mais rápido possível. O que antes parecia ser o projeto dos sonhos havia se transformado em um pesadelo que os consumia. Porém, ao tentarem sair, as portas e janelas estavam inexplicavelmente trancadas por dentro. Era como se a casa, agora consciente de sua intenção, se recusasse a libertá-los. Enquanto o pânico crescia, as sombras nas paredes começaram a se mover, tomando formas mais definidas. Elas não eram mais apenas manchas indistintas, agora assumiam contornos humanos, com braços estendidos e rostos distorcidos. Uma presença sombria e esmagadora enchia os cômodos, e o ar parecia vibrar com murmúrios incessantes. Sofia e Daniel correram para o porão, convencidos de que o segredo para quebrar a maldição estava ali, onde os rituais haviam sido realizados. Eles carregavam o diário e os artefatos que haviam encontrado junto com ele, acreditando que queimá-los poderia libertar os espíritos e acabar com o terror. Porém, ao chegarem ao porão, as sombras os cercaram completamente, bloqueando a saída. Foi então que a entidade finalmente se revelou. Não era mais apenas uma sombra. Era uma presença corpórea, alta, com uma forma grotesca e malevolente. Com uma voz gutural e penetrante, ela ofereceu uma escolha: Sofia poderia sacrificar Daniel e salvar a si mesma, ou ambos seriam consumidos pela casa e desapareceriam como os antigos moradores.
Sofia, aterrorizada, olhou para Daniel. O tempo parecia parar enquanto ela lutava com o desespero. Por um momento, pensou em ceder, mas então se lembrou dos antigos moradores e da injustiça que os aprisionava. Com determinação, ela se recusou a seguir a entidade. Decididos, jogaram o diário e os objetos no fogo, enquanto a entidade urrava em fúria. As chamas consumiram rapidamente o diário e os artefatos, enchendo o porão com um cheiro pungente e acre. Sofia e Daniel observavam, com o coração acelerado, enquanto as sombras que os cercavam começavam a vacilar, distorcidas pela luz do fogo. A entidade gritava, seus rugidos ecoando pelas paredes da casa como um trovão distante, enquanto sua forma grotesca se desintegrava gradualmente. As vozes dos sussurros, antes abafadas e distantes, agora se tornaram claras e desesperadas. Porém, desta vez, o tom não era ameaçador e era de alívio. Os espíritos dos antigos moradores finalmente se libertavam, suas figuras etéreas dissolvendo-se no ar, como fumaça levada pelo vento. Quando a última sombra desapareceu, a casa caiu em um silêncio profundo. Não havia mais o peso opressor, e o ambiente, antes denso e sufocante, parecia agora vazio, como se a própria alma da casa tivesse sido arrancada. Sofia e Daniel ficaram ali, imóveis por alguns minutos, tentando entender se realmente estavam livres ou se aquele era apenas um breve momento de calmaria. O casal, exausto e emocionalmente destruído, subiu as escadas do porão em silêncio. Cada cômodo da casa parecia diferente agora, como se tivessem cruzado um limiar e deixado para trás os terrores que os atormentavam. No entanto, Sofia não conseguia se livrar de uma sensação estranha. Mesmo com o fim aparente da maldição, algo dentro dela parecia ainda inquieto. Eles se prepararam para sair definitivamente, acreditando que o pior havia acabado. Mas, apesar da sensação de alívio, Sofia sabia que a experiência os havia mudado para sempre. Com as malas prontas e a casa finalmente silenciosa, Sofia e Daniel caminharam em direção à porta de saída. A luz da manhã começava a despontar no horizonte, dissipando as sombras que antes pareciam infinitas. Cada passo que davam os distanciava daquele lugar que, por pouco, não os consumiu por completo. Daniel olhava em frente, ansioso para deixar tudo para trás, enquanto Sofia, apesar de tudo, sentia um peso no peito que não conseguia explicar. Quando alcançaram o carro, Sofia parou por um momento, olhando para casa uma última vez. Aquela construção antiga, que no início parecia ser um símbolo de recomeço, agora se erguia como um monumento ao terror que haviam vivido. Ela suspirou, aliviada por finalmente partir, mas o desconforto não a abandonava. Foi nesse momento que ouviu um sussurro, suave e quase imperceptível, junto ao seu ouvido. Ainda não acabou e as palavras se enroscaram em sua mente, fazendo seu corpo congelar no lugar. Sofia olhou ao redor, mas não havia ninguém. O vento soprava levemente entre as árvores, mas não trazia respostas. Ela quis ignorar, fingir que havia sido apenas sua imaginação, um resquício do trauma que ainda carregava. No entanto, não conseguia afastar a sensação de que a casa, ou o que quer que estivesse dentro dela, não os deixaria tão facilmente. Sofia entrou no carro ao lado de Daniel, sem dizer nada sobre o que acabará de ouvir. O motor rugiu, e o casal partiu. Mas, mesmo enquanto se afastavam, Sofia sabia que aquele sussurro a acompanharia para sempre, e o ciclo de horror ainda podia recomeçar.